Viagem no tempo eventualmente se torna um tema bastante abordado na cultura pop, num bate-papo entre amigos, em obras de ficção científica. Na TV, séries como Dark e Doctor Who são aclamadas por remeterem o tema de uma maneira inteligente. Quem aí não conhece De Volta para o Futuro, a famosa trilogia de sucesso mundial do cinema? Mas até onde sabemos, isso não é possível. Ou será que é? Bom, nesse vídeo você vai conhecer a intrigante história de Rudolf Fentz, o homem que viajou no tempo. Eu sou o Marcelo, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. A misteriosa história de Rudolf Fentz começa em junho de 1950, era mais ou menos 11h30 da noite, quando um homem, andando de forma meio estranha e vestido de uma maneira bem diferente para a época, ele foi visto por pessoas num dos maiores pontos turísticos dos Estados Unidos, na Times Square, em Nova York. O homem parecia atordoado, ele não estava respeitando as faixas de pedestre nem os sinais de trânsito. Isso tudo fez com que, rapidamente, os olhos se voltassem para ele, né, a atenção das pessoas. O Rudolf parecia muito assustado com a movimentação de carros, parecia que ele nunca tinha visto aquilo na vida, né? Os carros passavam raspando próximo a ele, buzinando. Bom, o brilho forte dos automóveis acabou meio que o cegando. As pessoas que viram a cena falaram que ele parecia estar muito assustado. O Fentz acabou sendo atropelado por um dos carros na movimentada avenida. Infelizmente ele não resistiu e acabou morrendo. Só que o mais intrigante vem agora. Algum tempo depois, na ocasião, quando a polícia examinou o corpo de Rudolf nas dependências do IML de Nova York, encontrou junto a ele algumas coisas bem curiosas, como por exemplo uma moeda bem antiga, que posteriormente seria analisada por um especialista em moedas, que disse que se tratava de uma moeda do século XIX, já fora de circulação, uma carta com carimbo postal datada de junho de 1876, algumas cédulas antigas de dinheiro datadas do mesmo ano, totalizando $70. Havia também um vale-compra de cerveja no valor de 5 centavos. Imagina se a cerveja tivesse 5 centavos, velho. Porra. Paguei 83, filho. Esse vale de cerveja tinha o nome de um bar, no qual era desconhecido até mesmo para os moradores mais antigos daquela área. Também ele tinha uma espécie de projeto de lei, algum vale, alguma coisa do tipo, de atendimento, de lavagem de uma carruagem e também para ele ter acesso ali a um cavalo, uma coisa do tipo. Não entendi foi nada. Tinha até um endereço do suposto estábulo que ficava na Avenida Lexington. Essa tal avenida não estava listada em qualquer livro de endereços da época. Os cartões de visita com o nome Rudolf Fentz e um endereço da Quinta Avenida, uma carta para este mesmo endereço, remetida da Filadélfia com data de junho de 1876. E o curioso é que nenhum desses objetos mostrava nenhum sinal de estar velho ou descuidado. Parecia que estava tudo... O cara tinha acabado de sair com aquilo na rua. Inicialmente, as suspeitas eram de que o Rudolf poderia ser alguém vestido com uma roupa teatral, porque ali na Times Square tem muitos lugares de teatro, então talvez ele fosse alguém estava participando de alguma peça de teatro, estavam com aquelas roupas. Só que os itens achados com ele pareciam tão integrados ao conjunto todo que a galera da polícia, da investigação, acabou ficando sem entender nada. Eles também chegaram a especular que talvez ele fosse um colecionador de antiguidades ou um curador de museu, mas isso, por outro lado, não explicava as roupas que ele estava utilizando. O caso foi ficando cada vez mais estranho, ainda mais quando as autoridades viram ali pelo nome do cartão de visitas de Rudolf Fentz, que estava escrito ali Rudolf Fentz, então eles suporam que talvez aquele seria o nome do cara. Eles acabaram não encontrando nenhum arquivo, nenhum registro oficial com aquele nome. A polícia também chegou a colher digitais dele, que também não foram localizados em nenhuma base de dados da corporação. Enfim, de fato, o Rudolf ele parecia ter surgido do nada. Nenhuma informação sobre o bendito do Rudolf Fentz acabou sendo encontrada, entendendo o mistério.
Como as autoridades não conseguiram obter a identificação e muito menos algum parente do Rudolf, eles resolveram então ir para outro lado da investigação, partindo do endereço que estava aquela carta, né? Era a única pista factível que estava presente no corpo. Bom, após entrevistas com os antigos moradores ali de Nova York, as autoridades chegaram até uma mulher, que supostamente essa mulher seria então a viúva de Rudolf Fentz. Os policiais acabaram indo até a casa dela, da senhora Fentz, para informar a morte do marido dela, só que agora a história fica ainda mais estranha, porque a viúva, né, a suposta viúva, quando ela foi interrogada sobre o misterioso homem, ela disse que não poderia ser ela, porque ela já era viúva de outro Rudolf Fentz. E o Rudolf Fentz que ela era viúva era um tal de Rudolf Fentz Jr., e não esse Rudolf Fentz. Só que ela também disse algo que acabou chocando mais ainda, de que o pai de seu marido, um homem chamado Rudolf Fentz, tinha desaparecido sem deixar qualquer rastro exatamente no ano de 1876. Então, supostamente, então, esse Rudolf Fentz seria o pai, o sogro dela. O sogro dela. Bom, os detetives então perceberam que poderiam estar diante do pai desaparecido do Rudolf Fentz Jr. Investigando ainda mais o caso, comprovou-se que o endereço encontrado no cartão comercial junto ao corpo do misterioso homem atropelado era o mesmo onde residia o desaparecido Rudolf Fentz no longínquo ano de 1876. Então logo eles tiraram a conclusão, né? O cara que sumiu em 1876 surgiu misteriosamente 74 anos depois na Times Square no ano de 1950. É claro que esse caso deixou uma série de perguntas no ar que acabou intrigando todo mundo, né? O que teria ocorrido com Rudolf Fentz? Será que ele teria entrado num portal do tempo? Ou será que ele tinha o próprio DeLorean? Como que o cara foi aparecer lá depois de tanto tempo, ainda com a aparência de que não culminava com a idade que ele deveria ter? E eu sei lá. A verdade sobre Rudolf Fentz. Bom, a história de Rudolf Fentz, ela é sensacional, na verdade, digna de uma série, de um filme, mas ela simplesmente é pura ficção científica. É claro, seria legal a gente dissesse que o Fentz acabou conseguindo a proeza de viajar no tempo, mas não foi dessa vez. O fato é que essa história muito louca se trata de um personagem de um livro. Segundo o mitólogo Chris Albeck, o homem que viajou no tempo surgiu numa antologia de ficção científica de 1952, escrita por Robert Heinlein, com o nome de Tomorrow the Stars. Mas o real autor do conto é o prestigiado Jack Finney, o conto do homem que surge após uma suposta viagem no tempo, chamava-se I'm Scared. Chris Albeck ele acredita que tudo isso começou quando alguém teria retirado a história do seu contexto fictício original e escrito ela num artigo de jornal. Ou seja, uma fake news, né? Uma fake news desde desse tempo. Fake news faz parte da nossa vida? Bom, essa pessoa só não contava que centenas de pessoas ficariam tão impressionadas com essa história que fosse um falando para o outro e um falando para o outro até chegar em outros periódicos que republicassem a mesma história como sendo uma história real. Em 1972, essa história apareceu como um fato real até no livro de Victor Farkas. Mais à frente, a história surgiu na internet como uma suposta prova de que a viagem no tempo existe. No ano 2000, a história ganhou ainda mais força quando a revista espanhola de ufologia e misticismo, chamada de Mas Alá, ela trouxe o caso de Fentz novamente e a história do viajante acabou viralizando na internet, tornando-se uma das lendas mais legais sobre a viagem no tempo já existentes, mas que infelizmente não é real. Mas e aí, você já conhecia a história do viajante do tempo Rudolf Fentz? Não. E do John Titor? Vocês lembram dele? Isso aí é antigo, hein, mano? E aí, quem lembra do John Titor? Vocês querem que a gente traz um vídeo aqui no canal falando sobre o John Titor? Se era real mesmo essa história, se não era? Você lembra do John Titor? Não. Isso daí era também clássica também, de viagem do tempo. Tem até a fotinha do John Titor aí. É uma foto de vários caras com roupas da época e só ele, uma roupa mais moderna, de óculos escuros, entendeu? E aí tinha todo o rolê de que ele era um viajante do tempo também. Bom, o que você acha sobre a viagem no tempo? Você acha que isso é possível? Bom, mas não vale ser como Interestelar. Ah, eu vou pra tal lugar, o tempo passa mais rápido, viajando no tempo. Não, tem que ser desse jeito mesmo, DeLorean. Você entra num lugar e, bum,
vai lá pro futuro ou vai lá pro passado? Já pensou que louco? É isso, se quiser me mandar a sua sugestão de vídeo, me envia lá no meu Instagram, beleza? A gente se vê amanhã, mesmo canal e no mesmo horário.